Olá, bom dia, meu nome é Caco Rocha. Então, eu queria falar aqui sobre um vídeo que eu assisti. Na realidade, foi sábado que eu assisti esse vídeo. Eu até queria fazer um outro vídeo aqui no domingo. Eu cheguei até a gravar esse vídeo no domingo, eu estava em outro local, mas meio que ficou muito atrapalhado. Eu estava no meio da rua gravando e lá toda hora alguém me chamava porque as pessoas me conhecem, me cumprimentam e tal, então acabei abortando a operação. Mas é o seguinte, eu assisti um vídeo de 25 minutos aí no canal do Rubens, uma pessoa me mandou, né? E aí eu fui assistir esse vídeo. Era um vídeo em que o Rubens estava falando sobre novas coisas. E aí até que eu fui entender lá mais ou menos pela metade, ele contou uma história de um sábio chinês, fez uma ilustração para dizer que apesar do que tinha acontecido com ele lá, que eu estava achando que era uma coisa de saúde ou coisa parecida, não. Que apesar do que havia acontecido com ele, ele não estava desanimado e nem triste. Aí fui assistir o filme, o vídeo, assisti completamente, aí descobri que o canal do Rubens havia sido notificado, né, censurado, vamos dizer assim, pelo YouTube, que cortou, né, assim, todos os vídeos do canal do Rubens. Todos os vídeos do canal dele lá, A Verdade Oculta, foram colocados sob suspeita e o YouTube removeu todos. Então, talvez, provavelmente tenha removido até vídeos que não, de fato, não tenham nada a ver com a temática, mas o YouTube removeu. Quer dizer, eu estou comprando aqui nesse momento o que ele vendeu. Ele que está dizendo que o YouTube removeu todos aqueles vídeos, ou seja, de 2008 para cá, ou seja, mais de 10 anos, de 2008, 2018, fizeram 10 anos, ou seja, 14 anos de vídeos foram jogados, vamos dizer assim, na latrina, né, digamos dessa forma. Então, assim, como eu disse, eu estou comprando a ideia dele de que o YouTube realmente removeu, como ele está dizendo. Se estiver removido, é um lamentável, né? Vocês sabem que eu tenho discordâncias com Rubens, inclusive por conta do momento, a partir do momento. Meu problema não eram vamos dizer assim, essas teorias de conspiração que eu achava até interessante da forma como ele fazia, apesar de saber que tinham verdades e meias verdades, eu já disse isso em muitas outras oportunidades. Mas a minha discordância com o Rubens foi a partir do momento da, de um novo formato que envolvia a criação de vamos dizer assim, de uma nova seita que eu sempre chamei, né, acabei adotando aí de a seita youtubianos, pastores youtubianos, coisa parecida, porque era uma coisa que tinha muito a ver com as redes sociais, mais especificamente com o YouTube, onde ele realmente tem grande influência, estava com mais de 500 mil inscritos, então tinha uma certa relevância. No momento anterior a tudo isso, ele também teve bastante destaque nas igrejas, vendendo seus CDs. Por quê? Porque ele trouxe de um formato jornalístico e para aquela época, aquele período, era uma coisa assim espetacular. Ele vendeu muitos DVDs da série Prepare-se que ele fez. Diga-se de passagem, eu repeti novamente, ele tem um grande amor pelo Alex Jones. Ele só começou a falar que ele reproduzia as obras do Alex Jones, são todas obras conspiratórias,
depois que as pessoas começaram a acusá-lo de reproduzir obras do Alex Jones sem dar os devidos créditos. Lembrando que o Alex Jones, ele não é necessariamente uma pessoa que foi presa ou que foi impedido ou que sofreu perseguições. O Alex Jones era um cara conspirador, altamente perseguidor de judeus e de outros grupos, era um cara do Texas, que mentiu muito, propagou muita, disseminou muita mentira, fake news, ou seja, notícia falsa, espalhou demais nos Estados Unidos, causando um problema muito grande pelas coisas que ele fazia. Então, Alex Jones não é nem um santo, não é nem um redentor, muito menos um salvador. Está mais para um criminoso, né? Que ele mesmo acabou confessando, talvez até para se livrar de algumas penalidades, que era uma pessoa perturbada mentalmente. O Alex Jones admitiu isso, e que algumas coisas que ele fazia, ele inventava, né? Outras coisas ele criava da própria cabeça, né? Outras ele inventava com base em verdades ou coisas que já existiam, e outras ele fazia ali suas criações e tal, e inventava situações das mais diversas que você puder imaginar. Então Rubens seguia esse processo. Por quê? Porque era interessante. Naquela época, dentro das igrejas, os evangélicos, lamentavelmente, a grande maioria deles, esmagadora mesmo, maioria, são de pessoas muito limitadas intelectualmente. Lamentavelmente, isso que eu estou dizendo, e não se ofenda, porque isso é uma realidade. Limitada intelectualmente, essas pessoas acreditam em tudo, né? Já se viu as campanhas políticas do Brasil como é que foram, e aí agora estão voltando as mesmas coisas de sempre. Os evangélicos, eles recebem isso como se fosse a primeira vez que estivessem recebendo. Então, por aí você tira. Lamentavelmente, é uma grande tristeza isso no país. Então, o Rubens chegava com essas conspirações, que eram coisas bem próximas, e aí isso mexia com os brios, mexia com os sentimentos, os medos dos evangélicos, que estão sempre achando que o mundo vai acabar de uma hora para outra, e que eles vão se dar mal. Ou seja, quando eu vejo esse tipo de ação, eu penso comigo mesmo, já falei disso outras vezes, eu acho que essas pessoas não confiam em Deus, eles não têm fé bastante, o suficiente, nem do tamanho de um grão de mostarda, nem do grão de areia, porque eles morrem de medo de serem pegos de calça curtas, como se eles não tivessem preparados para isso, né? Acho que a maioria de nós não está preparado, mas a partir do momento que você vive pregando ou falando sobre um tipo de assunto, você tem que estar preparado para isso, né? Então o Rubens vendia muito DVDs dentro dos templos. Aí eu vou falar de uma outra parte, mas o Rubens, por exemplo, ele acredita nessas coisas. Ele está preparado para essas coisas. Ele vivia em São Paulo, e eu estou dizendo isso com base em uma pessoa que ficou na casa deles por um período, e que ficou bastante assustado com a forma como eles agiam, sempre assistindo filmes sinistros, as coisas sempre prontas, como se estivessem a qualquer momento ter que fugir. Então eles estavam sempre nessa expectativa. Eu acho que deve ser muito ruim viver sobressaltado assim. Deve ser muito ruim, né? Então eu acho que eu já toquei nesse assunto uma outra oportunidade, quando eu tive a oportunidade de conversar com esse casal. Esse casal já não está junto, pelo menos naquele período em que eu conversei com eles, eles já haviam se separado, tinham vários problemas. Esse casal eles já foram pastores da Universal, e a Universal, vocês sabem, tem aquela coisa lá de fazer vasectomia, e essa coisa de fazer vasectomia, quando eles deixaram a Universal,
foi muito pesado para o relacionamento, né? Então, eu estou falando isso tudo com base no que eu colhi de informações. Eu conversava muito com esse casal, é, separadamente, mesmo após a separação, ainda continuei conversando, e são pessoas maravilhosas que estiveram aqui em Brasília, fazendo parte dessa Igreja Universal como pastores de uma igreja numa região aqui do Distrito Federal. Então, como eu disse, o Rubens está sempre, ele acredita nisso, então ele está sempre realmente, ele está esperando um apocalipse, um acontecimento, tanto é que ele está na Amazônia, né? Ele foi para a Amazônia, inclusive continua vendendo terrenos lá, oferecendo terreno para as pessoas que queiram morar, inclusive terrenos na mesma rua que ele e tal. Ele está vendendo esses terrenos, é falado nesse vídeo, inclusive, né? Então, o problema do Rubens com as igrejas evangélicas começou com o nome. Já falei diversas vezes aqui sobre essa questão do nome, né? Que nós não tínhamos certeza absoluta, e havia uma pessoa, o Fernando, eu não já disse diversas vezes, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito por ele. E ele trouxe um estudo que ele havia feito, uma pesquisa, e nessa pesquisa ele chegou ao nome de Yahusha. Eu já falei isso para ele. Então nós começamos a adotar isso. Olha, descobrimos a pólvora, e tal, foi aquela coisa assim. Depois a gente foi analisando e tal, eu já falei disso também, tem vídeo no meu canal, em que um cara lá do Recife, chamado Luiz Cláudio, apareceu no programa na madrugada, um programa desses de madrugada lá no canal, num canal específico lá no Recife, e esse cara mostrava lá nos papéis, como o Duda gostava de dizer, em papel sulfite, ficava mostrando lá coisas, mas ele nunca mostrou uma prova concreta, ele mostrava coisas que ele tinha feito. Não eram documentos, não eram papiros, não eram pergaminhos, não eram estelas, não eram nada disso. Não existia um trabalho acadêmico sobre o nome de Yahusha. Nós acabamos adaptando, né, assim, e tanto é que existem aqui diversas pessoas que ainda ficaram nessa. Já disse aqui o Edson Romualdo, foi um que parou nisso, e agora ele inventa histórias também com base nisso, né? Ele usa livros ele usa nome de autores do passado, como até o próprio Gustavo Barroso, que teve seus livros proibidos no Brasil, era um racista e eugenista, mas mesmo assim o Edson Romualdo, que é uma pessoa negra, é apaixonada pelo cara, e utiliza os livros dele, que faz citações isoladas de coisas, e muitas vezes ele usa apenas o livro para dizer que naquele livro, porque o Gustavo Barroso tinha assim, Histórias Secretas do Brasil. E aí, então, tudo que envolve secreto, segredo, que está escondido, alguma coisa, esses caras transformam em algo assim espetacular. Na verdade, é espetaculoso e não espetacular. Então não existe. Aí nós ficamos nessa ondinha de Yahusha. Eu fui estudar, eu já tinha tido, o Duda vivia na minha cola com esse negócio, ele falava, e eu discutia com ele, acho que ele queria buscar uma aproximação, acho que exatamente pelo meu posicionamento, embora estivesse ali, eu tinha muito mais cautela com relação a algumas coisas que as pessoas diziam. E eu já disse que diversas vezes nós estávamos em hangouts em off, conversando como gente normal. Quando entrava ao vivo, os caras perdiam o senso da lucidez ali, alguma coisa parecida, perdiam. Era terrível, era complicado. E isso não me agradava muito. E aí nós começamos a ter esses problemas. E aí eu fui investigar. O Fábio, eu já falei aqui, Fábio Sabino, o Ronaldo Piloto, que na época era Silvinho Santos, ele tinha um canal e falava. Eu, inclusive, publiquei um vídeo do Ronaldo Piloto
Não publiquei não. Eu tenho esse vídeo do Ronaldo Piloto e alguém tem esse vídeo, eu acho que alguém publicou, não sei, alguém que eu conheço, e eu acho que eu vou publicar aqui, que ele fala de Arruxo e tal, dessas invencionices, e eu já disse aqui, né, quem inventou isso foi um cara chamado Filimino Nagado, que é um filipino, que nas redes sociais ali, desde os anos, início dos anos 2000, ou ali, já ali nos anos, finalzinho dos anos 90, ele já estava ali pelas redes sociais publicando coisas com relação a isso, né? Ele tem uma seita em Israel, não sei se ainda tem, nem sei se esse cara está vivo ainda, e ele se auto-intitulava Kohanul, né? O sacerdote, e esse cara começou com essa coisa de arruxo, ele juntou as palavras que não existem. Então, como eu disse, não, nas pesquisas em todos esses livros, ou em todos os pergaminhos, mesmo do Mar Morto, não se encontra nenhuma referência a Yahushua. Não se encontra. Não se encontra. Lamentavelmente não se encontra. Se fosse, seria um nome até bonito, né? Yahushua, né? Deus salva, né? Yahu, que é Deus, e esse Shua, salva, Deus salva. Então, ou seja, o nome de Jesus era para ser Deus salva, como é normal em diversas culturas os nomes têm significados, como o meu tem significado Vasadas, que eu já falei aqui, é um nome indiano que significa servo de Deus. Então, seria até interessante, mas não existe. Então nós acabamos adotando essas coisas, depois fomos pesquisar, e eu fui correr atrás e fui esclarecendo as coisas, minha mente disse, olha, isso aí não existe, isso é invencionice. Aí a partir desse momento gerou esse debate, o Rubens disse, eu não vou mais chamar de Salvador. Não, desculpa, não vou mais chamar de Yahushua, eu vou chamar de Salvador. Já que tem essa dúvida, eu vou chamar de Salvador, meu Salvador, porque eu não acredito nesse nome Jesus, né? Ele não sabe que, assim, existia uma coisa, olha, o nome de Jesus significa porco, significa cavalo, significa isso, mas não era, isso aí eram os romanos que inventaram essas coisas. Eu acho que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, não sei se é Tertuliano, alguma coisa, não tenho certeza aqui, tá? Mas eu tenho um vídeo em que eu falo sobre isso. Dizia que os seguidores de Jesus adoravam Deus cavalos, faziam-se desenhos de Jesus como se fosse um cavalo, um porco e coisas parecidas. Os nazistas adoravam chamar os judeus de porcos judeus, e todos esses preconceitos nós fomos adotando e trazendo para o seio da sociedade, e em um momento ou outro as pessoas acabam se utilizando disso, como é o caso de que eu estou dizendo, de que Rubens não queria chamar Jesus de Jesus porque achava que o SUS era isso, e aí vinha o nome, a letra J, não sei o quê. Pô, até hoje os países de língua nórdica, o eslava e coisa parecida, eles têm o J como o I. É muito simples, você vê as línguas finlandesas, línguas alemã, as línguas eslavas, Iugoslávia, Bósnia, como é que chama? Polonesas e Hungria e outras são, né, no caso húngara, né, língua húngara e outras línguas, o J tem o som de I. Só o J tem um som de I. E o Y tem o som de J. E acontece isso no sânscrito e em outras línguas. Então, por isso a gente tem muitos detalhes que só estudando mesmo que a gente acaba descobrindo. Então, nós temos todas essas problemáticas, né? E o Rubens, lamentavelmente, como eu disse, ficou aí sem seus vídeos no seu canal. E como eu já disse aqui diversas vezes, eu não sou favorável a esse tipo de coisa, de retirar,
Porque, por exemplo, se você retira os livros, os vídeos do Rubens que falam sobre conspiração, você teria que tirar, acabar com diversos canais, principalmente esses que são envolvidos com políticas, que inventam mentiras sobre tudo. E ainda continuam. E continua aí firme. O canal do presidente é um dos que mais tem mentiras, né? Foram vários vídeos dele foram retirados, mas ele continua contando mentiras, inventando mais histórias e tal, e seus seguidores fazem o mesmo. E agora, na época da eleição, isso cresce muito, mas cresce exponencialmente, de maneira que fica praticamente incontrolável. Mas eu não sou favorável a essa coisa de tirar os vídeos, mesmo tendo... Eu acho que teria até algum tipo de restrição. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre eugenia e racismo, e esse vídeo, no meu canal, ele, para que você assista, você tem que dar ok 2 vezes. Mas eu já vi o mesmo assunto em outros canais e não tem essa restrição. Talvez por alguma opção que eu tenha colocado desse vídeo não é para criança, eu tenho, todos os meus vídeos estão assim, então, ou seja, crianças não assistem, aqueles que têm canais de criança não vão assistir aqui os meus vídeos. Então, eu acho que se houvesse algum tipo de restrição com relação a acessar o vídeo e tal, olha, um alerta, esse vídeo tem teor, uma classificação, coisa parecida, eu acharia bem plausível do que fechar o canal, retirar os vídeos. Eu acho isso meio complicado, então, ou seja, eu nunca conspirei, eu trabalhei para que se feche canal de ninguém, seja lá de qual ideologia, de qual viés a pessoa seja. Eu nunca trabalhei para isso, de querer que as pessoas fiquem sem seus canais, mas se houvesse restrições com relação aos vídeos, seria interessante, porque ali é a obra da vida do Rubens nesse período desses 14 anos, ali é a obra da vida dele, né? Então ele agora vai ficar sem esses vídeos, pelo que ele diz também, não tem esses vídeos para repostar, e também não sei se a partir desse momento seria interessante repostar coisas que o YouTube já censurou e que você pode passar por uma situação um pouco mais complexas, eu acho, mas eu particularmente não gosto. A despeito de qualquer tipo vamos dizer assim, de desentendimento ou de não adequação ou de não alinhamento que eu tenha com ele, principalmente por conta do nome, o meu problema com ele foi exatamente por conta da invencionice do nome, dessas coisas de falar que Jesus era cavalo, era porco e que Jesus não era Jesus e várias outras coisas. Esses foram realmente os fatores que me fizeram me afastar daquele grupo. Esses foram os fatores. Então, por isso, mas nada que tenha a ver com o trabalho dele em si. Não tenho nenhum problema com relação ao trabalho em si. Acho que as pessoas têm que produzir suas obras e é assim que funciona. Mas, lamentavelmente, ele perdeu. E isso é ruim de um ponto de vista, né? Lembrando também que ele é uma pessoa adulta, né? Já está com 56 anos de idade, vai para 57, se eu não estou enganado, pelo que ele diz, mas ele sabia o que estava fazendo e que corria um risco. Provavelmente deve ter sido notificado várias vezes, ou não se atentou, porque isso já aconteceu comigo. Eu fui notificado, não estava podendo fazer algumas coisas, eu descobri que eram vídeos que estavam no meu canal, que às vezes eu esqueço a televisão ligada aqui, e aí tá passando alguma programação, e aquela programação tem um vídeo que eu tentei salvar de todas as formas aqui, eu não consegui republicar, eu tentei tampar aqui o vídeo que estava passando atrás, a televisão ligada, e não consegui salvar o vídeo, o YouTube não publicou, porque o vídeo continha
coisas de direitos autorais. Eu tenho vários outros que têm direitos autorais, mas que não há nenhuma restrição, mas é um aviso. E outros eu estava impedido de colocar porque existia essa restrição. Então você tem que fazer um cursinho ali, fazer uma provinha no YouTube sobre direitos autorais. São 4 questões, você tem que acertar pelo menos 3 para que você seja restabelecido novamente. É de imediato, mas é chato isso, porque você fica levando esse tipo de punição, parece criança na escola que fica levando punições o tempo todo, e é meio chato isso, né? E às vezes você não tem essa intenção, não é a sua intenção ferir regras ou conceitos, coisas parecidas, mas acontecem. Mas eu acho que a maioria das coisas que aconteceu com o Rubens eram tantos dos direitos autorais, inclusive do próprio Alex Jones, que produzia lá e ele reproduzia aqui, como de outras matérias que ele reproduzia. Então, realmente acabou ficando complicado para ele. Eu lamento enormemente isso, é uma perda da obra dele, é uma perda, se ele não tem isso, não tem como recuperar, uma perda da obra dele. Mas, assim, por outro lado, a gente acaba pagando, né, são as consequências daqueles atos que a gente publica. Mas eu ainda acho que deveriam haver outras formas, restrições e tal, e de idade, de assunto, como você tem sobre Anunnaki, sobre Covid, tem todas as informações. Mas é assim que as coisas funcionam, lamentavelmente. Então é isso. Valeu, muito obrigado.